Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Antônio Carlos Soares Moreira, sétimo dia, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Laerte Alberto Generali, Jean Franco Bonte, Lélia da Costa Peixoto, Pantaleão Oríquio Filho, e por todas as almas, pelas intenções de Francisco e família, Ricardo Gomes Barbosa, Maria Tereza Rojo Barbosa, Marcelo Luiz Barbosa, Cláudia Vanessa Barbosa, Maria Aidice Rojo, Maria Fernanda Dias Nunes, família Cavalcante, família Grifo Tárzia, Gustavo Gomes, em ação de graças a Nossa Senhora, sob os títulos da Lapa, das Graças, Aparecida, Desatadora dos Nós, do Desterro, de Fátima e a todos os santos e santas. Iniciemos a Santa Missa cantando. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofreste nos deu vida. Glória ao Senhor, Criador, para sempre.
Bendito sejas tu, Espírito de Deus, opera na Igreja a salvação. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância da fé em Cristo Jesus, Salvador, na união, na saúde, na coragem, na força, no ânimo, na fidelidade, na paz, esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Humildemente nos coloquemos na presença do Senhor. Vamos reconhecer as nossas falhas, nosso pecado, confiados na sua misericórdia, que Ele nos lave, pois, com a água do seu perdão e nos dê a dignidade para que na sua paz possamos celebrar esta nossa ação de graças. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Então vamos todos orar. Coloque as suas intenções junto das nossas intenções. Você que está aqui presente, você que nos acompanha pelas redes sociais, esta nossa missa, por causa da pandemia, não é? Já há mais de 3 meses, todos os dias celebramos através das redes sociais. Então tem pessoas que até de outras nações estão nos acompanhando neste momento. Então você que está aí,
na internet, nos acompanhando pelo link da paróquia, então coloque sua intenção na tela, faça também o seu pedido, cada um, não é, dentro das suas necessidades, expõe, Deus sabe, é claro, mas diga a Ele, não é, para ficar ainda mais forte o seu pedido, a sua oração. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com o seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizessem uma cataplasma de massa de figos e a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada.
desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus passou no meio de uma plantação de trigo num dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez o rei Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como Davi entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes também violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado tantos inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Caríssimos irmãos, meus amigos de longe e de perto, você que nos acompanha nesta nossa celebração eucarística, dando graças a Deus por estarmos, apesar de todos os pesares, por ainda estarmos vivos no meio de toda essa pandemia, de tanta gente sofrendo, de tanta gente enfrentando as piores situações
de tanta gente realmente numa dificuldade que não tem tamanho. Ontem eu fui a um hospital, fiquei horrorizado com tanta gente, e não era o hospital público, não, era o hospital particular, era o hospital onde vão as pessoas que realmente têm condições, porque a medicina hoje é um absurdo, não é? É uma coisa caríssima, além da condição da maioria de todo o nosso povo. E aí então vi toda aquela multidão. Pois é, por isso que a gente ainda, apesar de todos os pesares, tem que ter o coração agradecido à misericórdia de Deus. É o que as leituras hoje nos mostram, tanto a primeira leitura no livro do profeta Isaías, como o texto do Evangelho de Mateus, falam-nos que, acima de tudo, que o mais importante de tudo é a misericórdia. É a misericórdia de Deus que nos salva. É a misericórdia de Deus que nos cura. É a misericórdia de Deus que nos faz sermos gente. É a misericórdia de Deus que nos dá força, que nos dá vida. Ezequias era o rei e ele então contraiu uma doença, ou seja, uma ferida na perna. E aquela ferida, por mais tratamento que ele tivesse dado a ela e buscado para a mesma, não conseguia, estagnar, diminuir, desaparecer, parar. E aí então falaram a Ezequias: você não tem muito tempo de vida, você vai morrer por causa justamente desta sua doença. Aí então Ezequias, que até então era feliz, era alegre, até então era um rei, para o qual tudo dava certo, ele entra numa depressão que não tem tamanho. Aí então ele vai ser tomado por uma tristeza sem fim. Ele não se conformava que iria morrer por causa daquela ferida. E aí então não queria conversar com ninguém, não queria a companhia de ninguém. Aí ele amaldiçoava a Deus, amaldiçoava a tudo e a todos, com razão. Nós também fazemos muito isso, né? Enquanto as coisas vão bem, então a gente dá louvores a Deus, a gente canta glórias, aleluias, a gente acha o máximo. Mas aí quando vem um problema, uma dificuldade, uma situação adversa, aí quando vem uma coisa assim, imagina você sabendo que está enfrentando uma doença mortal. Aí nós também saímos dos nossos eixos, saímos do normal. É humano, é humano. Deus entende e compreende isso. E aí então, pelo profeta, Deus mandou consolar, confortar o rei Ezequias. E aí o profeta perguntou: mas por que é que agora você está assim, depressivo, agoniado, não quer falar com ninguém? Aí ele disse: eu vou morrer, meus dias estão acabando. E aí então o profeta vai dizer: não, peça ao Senhor, diga a Deus, exponha a Ele o seu problema,
fale com ele, né? E aí Ezequias, a princípio, fica incerto, na dúvida, mas depois ele vai se abrir com o Senhor. Depois ele vai dizer ao Senhor das suas fraquezas, da sua miséria, mesmo ele sendo um rei, diante de uma doença daquela, ele não podia fazer nada. Ele se mostrou humilde, ele foi sincero, e aí então Deus teve pena, teve compaixão dele, e Deus falou: então tá bom, você não vai mais morrer, você vai viver bastante tempo, então pode sair desta sua frustração, volte ao seu normal, não é que você vai viver bastante. Então, foi a misericórdia do Senhor diante da humildade, da simplicidade de Ezequias, que era o rei, mas que se via impotente, que se via ali, completamente indefeso diante daquela doença, daquela situação. Então é a misericórdia do Senhor que devemos sempre buscar em todos os momentos, em todas as situações na nossa vida. Aliás, o texto do Evangelho, Jesus também mostra que acima de tudo, das leis, das normas, da liturgia, das nossas palavras bonitas na oração, acima de tudo está a misericórdia. Pela misericórdia, o Senhor nos mostra e nos dá o remédio do seu amor. E é esse remédio que verdadeiramente nos cura. Cura-nos na alma, no espírito e no corpo. Jesus estava andando com os apóstolos. Era um sábado, já de tarde, sol ardente, eles estavam cansados, com fome, longe de cidade, de povoação. Então, como passavam no meio de plantação de trigo, eles, instintivamente, começavam a colher as espigas, do trigo, e a debulhá-las, e ali fazia uma espécie de farinha que faz o pão, que faz o alimento, e para matar, para enganar a fome que eles estavam tendo, então eles ingeriam, comiam aquilo. Os fariseus, que nunca foram de ter misericórdia com ninguém, mas eles eram simplesmente seguidores da lei pela lei, a lei do sábado, e para eles a lei do sábado estava além do amor de Deus, além do amor de uns para com os outros. Criticam Jesus e vão repreender Jesus, dizendo: olha, você não está vendo? Os seus discípulos estão indo contra as leis sabáticas. Eles estão fazendo um trabalho que não é permitido no dia de sábado, porque eles tinham engessado o povo de tal maneira, através de mais de 600 leizinhas estúpidas, hipócritas, imbecis, tradições humanas que eles tinham inventado em cima do mandamento que simplesmente manda honrar o dia do Senhor, que ficara insuportável para o povo cumprir. Jesus os defrontava muito por causa disso. Jesus era contra estas leis que eram deles,
humanas e não divinas, e não dos mandamentos do Senhor. E aí Jesus vai dizer: mas eu sou mais do que o sábado, eu sou muito mais do que o templo, porque para eles valia era o templo enquanto um edifício e os sacrifícios que se faziam lá no templo, e não o amor de Deus que se podia sentir no templo. Para eles valia muito mais as suas normas estúpidas e imbecis, que não tinha nenhum significado e não ajudava em nada as pessoas a ainda mais serem fiéis a Deus e aos seus mandamentos. E Jesus falou: mas vocês não conhecem as Escrituras? Igual esses que sabem a Bíblia de cor e fica aí vomitando versículo da Bíblia para os outros, em cima dos outros. E eles mesmos que conhecem aquilo de cor e salteado não vivem, não seguem. Raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, como diz Jesus. E Jesus dizia a essa raça maldita: tudo isso vocês não leram nas Escrituras? O que fez o rei Davi depois de uma grande campanha que ele fizera com os seus soldados? Chegaram, estavam todos com fome, famintos, entraram no templo e lá tinha os pães das oferendas, os pães da preposição, que só aos sacerdotes, pelas leis litúrgicas, era dado, não é? Podiam deles ingerir, comer. O que Davi fez? Pegou, comeu e distribuiu aquele pão para todos os seus soldados. Estavam com fome, estavam todos debilitados, e era o único alimento que ali tinha. E Davi não foi castigado, e Davi não foi condenado por causa disso. Então diz Jesus, sabe o que Deus quer? Deus quer é a misericórdia no coração de vocês. Não quer sacrifícios, palavras bonitas, discursos vazios. Não quer tanto glória e aleluia que não tem sentido nenhum. Ele quer é a misericórdia. Então é a misericórdia que realmente nos salva. E é a misericórdia que nos faz, de fato, participantes da graça do Senhor. É por meio da misericórdia que Deus nos resgatou, nos salvou a todos nós, na pessoa do seu Filho, o Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste dia, que nós também na liturgia eclesial celebramos a memória dos chamados mártires do Brasil, 40 mártires, 40 homens da Companhia de Jesus que estavam vindo com Inácio de Azevedo da Europa para o Brasil para serem missionários aqui. Inácio já trabalhava aqui, se ordenara sacerdote e fora mandado pela companhia para ser missionário no Brasil. Mas quando ele viu a extensão do Brasil, quando ele viu as muitas necessidades, ele voltou a Portugal e Espanha e foi buscar mais companheiros para ajudá-lo na missão de evangelizar estas terras de Santa Cruz. Quando voltava ele e outros 39 companheiros, o navio no qual viajavam
foi atacado pelo navio dos corsários huguenotes, ou seja, protestantes, eram contra a fé católica, e aí então eles exterminaram a todos. Os 40 foram tragicamente mortos a fio da espada ali na sua viagem de vinda para o Brasil. Então a Igreja declarou a heroicidade da fé desses jovens sacerdotes missionários e no dia de hoje, portanto, nós na liturgia fazemos a sua memória, os 40 mártires que com o seu sangue regaram a terra de Santa Cruz, para que o Evangelho aqui, semeado depois pelos demais, pudesse desenvolver, pudesse crescer, pudesse dar os seus frutos, que os mártires da terra de Santa Cruz sejam sempre para nós exemplo da vivência da nossa fé, e a exemplo deles saibamos sempre nos deixar guiar pela misericórdia do Senhor, ela que nos concede, sem dúvida nenhuma, vida com qualidade e a salvação para sempre em Cristo nosso Senhor. Amém. Vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão, o cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será sangue que derramou na cruz, e o vinho será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos todo nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Confiados sempre à imensa misericórdia do Senhor, vamos com os mártires do Brasil orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício
que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e todos os seus companheiros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelos mártires da terra de Santa Cruz, que confessaram heroicamente o vosso nome e derramaram seu sangue como o Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a nossa fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Na verdade, ó Pai, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa, e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 7º dia de Antônio Carlos Soares Moreira, memórias de Antônio José Maria José Laerte, Gianfranco, Lélia, Pantaleão e de todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que também já partiram desta vida e dos quais fazemos a memória. Sejam então eles todos acolhidos junto a vós, na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda vos pedimos por nós, cada um, que aqui nos posicionamos ao redor da vossa grande mesa, dai-nos possamos todos plenamente participar da vida no vosso reino, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com seu esposo São José, com os santos apóstolos, com o bem-aventurado Inácio e os seus companheiros mártires, e com todos aqueles que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Então vamos orar para que ninguém possa ficar deprimido, entristecido, não é, com as doenças, os sofrimentos, esta pandemia, não é? Isto tudo aí que nos oprime, esta situação brava que estamos passando. Então a oração nos dê luz, nos dê sabedoria, nos dê força, ânimo, nos dê inteligência para podermos saber nos conduzir no meio de tudo isso. Não podemos desanimar, não é? Às vezes dá vontade de desanimar, não é? Às vezes a gente fica desanimado mesmo, diante de tantos problemas, diante de tantas situações. Mas
A oração é a nossa couraça, é a nossa defesa. E vamos seguir o que Jesus no Evangelho nos ensinou, obedientes à sua palavra, formados por seu divino ensinamento em oração com Jesus, ousamos também nós dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e doenças, das epidemias e enfermidades, ó Pai, na alma, no espírito e no corpo. Dai-nos hoje ânimo e coragem, dai-nos saúde, na vossa misericórdia e na vossa paz. Ajudados sempre pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo o pecado, protegidos contra todos os vírus e pandemias com os seus perigos neste mundo. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que nos cura e sara, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós convidados para tomar parte na ceia da misericórdia, da cura, da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre,
ele fica sozinho, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Oremos. Tendo participado, ó Deus, do mistério pascal, à mesa da Santa Ceia Eucarística, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires do Brasil, que deram por vós a sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. Vamos na paz. Que a misericórdia do Senhor seja o nosso remédio. E nele, em Cristo, tenhamos sempre vida e salvação. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Com amor divino, guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dai-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina em Belém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.